Oi, gente, tudo bem? Como é que estão por aí? Quero que me contem aqui nos comentários como é que anda essa vida de tributarista, de advogado. As coisas que eu estou falando aqui nos vídeos estão dando certo? Estão aplicando? Estão conseguindo? Quais são as dificuldades? Me contem, vamos interagir, vamos fazer um grupo aí bem legal de tributaristas para a gente conseguir ajudar uns aos outros, fazer parcerias, isso é super importante também para conseguir estar resolvendo as situações. Porque às vezes a gente tem uma situação que outro colega já enfrentou e pode estar dando alguma dica, alguma solução bem legal. Então, deixem nos comentários aqui e também já dá o like aí no vídeo, que é bem importante para prof, para o canal crescer, para eu continuar trazendo vídeo para vocês. Então, deixa o like, deixa o comentário. Vamos lá, então, ao assunto de hoje. Assunto da qual nenhum advogado tributarista foge, que é a chamada execução fiscal. Execução fiscal. O que fazer? Eu lembro que quando eu comecei a advogar, isso era meio que um drama para mim, porque eu pegava, né, aquela execução fiscal, e aí tu olha, é tudo tributação tipo ICMS, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, né, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tudo que foi declarado pela própria empresa, só que a empresa não pagou. E aí? O que eu faço com esse tipo de coisa? Uma execução fiscal que é de tributo declarado e não pago. Eu sentia esse drama, porque eu não queria dizer para o meu cliente, tem que pagar. Que, ó, declarou, não pagou, tem que pagar. Parcela. Porque, vamos lá, né? O cliente, a empresa, ela não precisa de advogado para saber disso. Que ela declarou, que ela não pagou, por isso que vem uma execução fiscal, e que ela pode parcelar. Todo mundo sabe que dá para parcelar, né? A gente vai ali na Receita Federal, Estadual, Municipal, faz o parcelamento, isso todas têm. Mas e aí, então, o que se pode fazer? Eu me lembro que uma vez um colega muito querido que se formou comigo na faculdade disse, vamos fazer uma reunião, quero conversar contigo. Tá, tranquilo. E ele olhou para mim e disse, olha, né, cada vez mais tenho atendido empresas e todas as coisas que são fiscal, me diz uma coisa, tem ou não tem o que fazer com isso aqui? Então, me marcou bastante aquilo, porque realmente a gente sente essa situação quando recebe uma execução fiscal. Então, no vídeo de hoje, eu vou dar esse presente para vocês e vou contar o que se tem para fazer diante de uma execução fiscal. Bom, pessoal, a gente precisa para isso analisar primeiro uma coisa. Se existe alguma matéria de defesa possível de estar extinguindo essa execução, anulando essa cobrança ou não. E aí, exatamente isso que eu conversei agora aqui com vocês, né? Se for, obviamente, tributo declarado e não pago, nós não temos o que fazer no sentido de matéria de defesa. Mesmo que tenha uma penhora e o advogado apresente os embargos de execução fiscal, os embargos de execução não serão procedentes, eles serão improcedentes e vai ser mantida aquela cobrança. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é, eu tenho uma matéria de defesa possível de anular ou não? Porque pode ser, né, muitas vezes a gente recebe aí execuções fiscais de alguma multa, né? Pode ser de algum tributo aí que foi declarado de ofício pela administração pública e são coisas que são indevidas, que não é bem assim. A gente tem sim matéria de defesa. A gente consegue ir lá e mostrar que não é devido, que não ocorreu aquela infração, que não ocorreu, né, aquele problema. Então, né, tem situações, eu agora há pouco recebi uma, por exemplo, de ICMS sendo cobrado junto com uma multa, porque a transportadora, ela passou ali pelo posto, né, que se para de fiscalização,
Ela apresentou, então, uma nota fiscal que o sistema identificou, o sistema estadual identificou que aquela nota fiscal ela já tinha sido utilizada numa operação anterior. E aí, então, foi lá e está cobrando da empresa o valor de ICMS, mais a multa, no caso, pela infração cometida. Só que a verdade não é essa, a verdade é que essa nota fiscal, ela tem diversas entradas e saídas que estão na mesma, né? Por isso que foi repetida a nota, porque em relação àquelas mercadorias ali que estavam sendo transportadas, ainda não tinha sido, né, apresentada essa nota fiscal, ainda a nota fiscal não tinha sido ainda exaurida, né, e apresentada em todas as oportunidades. Então, isso é matéria de defesa. Eu vou conseguir fazer embargos à execução e mostrar toda essa questão documental, né? Posso ter toda uma instrução processual que eu vou provar que o ICMS já foi pago, porque sim, já foi pago, então não pode pagar de novo o ICMS, e também vou provar que por já ter sido, estar tudo certo, não tem multa a ser cobrada. Então, isso é ter matéria de defesa, tá? Agora, quando é aquela situação? Digamos que essa mesma empresa dissesse para mim, realmente, a gente não pagou o ICMS, estava tudo errado, a documentação, nota fiscal já tinha sido usada, ela era inidônea. E aí, isso se chama, então, um tributo devido, de fato, né? E aí, qualquer embargos que a gente venha apresentar, eles vão ser improcedentes e não vai resolver. Então, assim, primeira coisa, vamos lá. Então, a gente tem que analisar, tem matéria de defesa ou não? Ponto 1. Segunda coisa que nós temos que verificar, tá? Se esse executado, se o cliente, ele já teve algum bem penhorado, ou se ele possui bens ou para ofertar a penhora ou para estar ocorrendo uma penhora. Porque a gente sabe que é recebido, né, o devedor recebe ali a citação da execução fiscal, ele tem 5 dias para pagar. Ele não pagando, vai passar o tempo, não apresenta nenhum bem à penhora, o que vai acontecer? O credor, então, vai fazer o pedido de cisbajude, que é o pedido, então, de bloqueio do valor na conta. Se tiver um imóvel, penhora de imóvel. Se tem carro, a penhora do carro. A gente sabe que isso vai vir a acontecer. Então, a gente também tem que ver isso com o executado. Olha, né, com o nosso cliente. Seja empresa, seja pessoa física. Vem cá, já teve algum bloqueio, alguma penhora, alguma coisa? Sim ou não? Porque, pessoal, se já teve, né, a gente precisa trabalhar muito bem essa questão da matéria de defesa. Porque se teve uma penhora e tem matéria de defesa, ótimo, nós já temos tudo pronto para estar fazendo embargos à execução. Já está garantido o juízo, temos matéria de defesa, já combina com o cliente, aí faz o contrato para estar apresentando os embargos à execução, com aquela grande chance de procedência, onde vai estar sendo anulada aí toda essa dívida e desbloqueando essa penhora que ocorreu aí para o devedor, seja lá de dinheiro ou de bens. E ainda ganhamos os honorários ao final, né? Então, esse é um melhor dos mundos, vamos dizer. Segunda situação, não tive nenhum bloqueio, nenhuma penhora, mas tenho o que ofertar a penhora e tem matéria de defesa. Então, a gente pode estar conversando com o cliente para estar ofertando a penhora àquele bem e aí, então, apresentar os embargos à execução fiscal para conseguir estar extinguindo essa execução, anulando essa dívida, tá? Então, tem essa situação. Agora, a terceira situação. O cliente não tem nada de bens para ofertar, tá? Não tem nada e tem matéria de defesa. Bom, pessoal, vamos lá, tá? Esse caminho daí a gente vai ter que pensar um pouco qual é a situação. Primeiro, assim, nós sabemos como tributaristas que não tem como apresentar embargos à execução fiscal sem que esteja o juízo 100% garantido. Então, quando o cliente diz que não tem nada de bens para estar indicando a penhora, não tem como garantir o juízo, mas tem matéria de defesa, a gente efetivamente tem como estar anulando aí esse débito, pode ser um problema, né? Porque aí a gente não consegue apresentar os embargos. Contudo, precisamos verificar qual é a matéria de defesa.
Porque se for uma matéria de defesa que não comporta, que não precisa de ilação probatória, né? Então não precisa de audiência, não precisa de perícia, não precisa de nada disso, ela é documental, eu consigo através de documentos, através de alegações, como por exemplo uma prescrição, se verificou que está prescrito, ou se verificou que o cliente ele não é legítimo para responder àquela ação. Então, coisas assim do tipo que a gente consegue estar ali comprovando, sem que haja uma instrução toda processual, nós podemos apresentar uma exceção de pré-executividade. Assim, nós conseguimos resolver aí o problema do devedor, que realmente a gente tem a matéria de defesa, mas não tem bens para apresentar, mas através de uma exceção de pré-executividade consegue se estar resolvendo tudo. Agora, outra situação. Mas, prof, meu cliente, ele tem matéria de defesa, não tem bens para ofertar e está garantindo a execução, e a matéria de defesa, ela comporta, sim, instrução processual, a gente tem que ter, né, ajuizar e tem que comprovar com audiência, vai ter que ter uma testemunha, ou vai ter que ser feita uma perícia. Bom, aí nesse caso a gente vai ter que fazer uma ação que é a anulatória fiscal. Sai da esfera da execução, vai para a ação ordinária, vai ter que ser feita uma anulatória do débito fiscal, porque a anulatória não é obrigatório garantir o juízo, você pode discutir tranquilamente, então ajuiza a ação anulatória, só que a execução não ficará suspensa. Enquanto a anulatória estará tramitando, a execução fiscal ela vai seguir, então o credor vai pedir bloqueio nas contas, aí vai ter que instruir o cliente verificar essas situações, né? Principalmente em relação à conta bancária, porque bens a gente já sabe que o cliente não tem porque ele já disse que não, mas instruir um pouco em relação à conta bancária, saber o que entra, é só salário, tem alguma coisa a mais, né? Porque certamente, ao menos num primeiro momento ali, isso vai acontecer algum tipo de bloqueio, algum tipo de tentativa, ao menos do credor, de ter o seu crédito ali pago, né, adimplido. Então, pessoal, essas são algumas das saídas das alternativas, tá? Agora, tá bom? Vamos pensar numa outra situação, né? Quero trazer mais situações. Uma empresa, porque é muito comum que a gente receba aí de clientes, empresas, pessoas jurídicas, essas execuções fiscais. E aí o que acontece? Não tem matéria de defesa, né? Porque é tudo essas débitos, né, tributos declarados e não pagos, então não tem matéria de defesa, não tem bens para estar garantindo, ou porque realmente a empresa não tem, ou muitas vezes já está até comprometida em algumas outras coisas, em trabalhistas, ou outras execuções, enfim, muitas vezes não tem nenhum bem para estar garantido, tá? E enfim, é aquela questão, a empresa precisa manter a atividade empresária, não dá para estar tendo aquele monte de bloqueio nas contas. E aí, o que a gente faz? Fazer a anulatória fiscal não vai resolver, porque não tem matéria de defesa, então não tem, é aquela coisa que não tem para onde fugir. Isso aqui é devido e ponto final. E vamos ser honestos, a maioria é assim. E, gente, 90% das execuções fiscais que correm no Brasil não tem advogado cadastrado. Então agora o que eu vou falar aqui para vocês é a mina de ouro. E eu gratuitamente vou estar trazendo aqui nesse vídeo a solução, o que vocês podem estar oferecendo para os clientes, né? Para as empresas. Pessoal, a primeira coisa que eu aconselho vocês a fazer é uma exceção de pré-executividade protelatória. Sim, tudo que tiver escrito ali não vai ter nenhum resultado no final, né? A exceção de pré-executividade não será acolhida. A gente vai falar que está errada a CDA, que a forma de calcular os juros, a multa, a correção, enfim. Mas por que eu estou dizendo que primeiramente façam isso? Que é para conseguir suspender por um tempo essa execução fiscal e nesse meio tempo, enquanto ela está suspensa, vocês conseguirem trabalhar a solução com o cliente. Então, primeira coisa, a gente vai dar uma protelada nisso aí, tá? Vamos ter que se utilizar
dessa possibilidade de estar apresentando a exceção de pré-executividade apenas para fins protelatórios, e a gente vai ganhar aí um tempo. Depois disso, o que eu vou falar para vocês, tá? Como é que a gente vai apresentar para o cliente uma solução? Pessoal, quando se tem, né, uma dívida tributária, se tem aí 3 opções. Fazer um Pix para Receita e pagar, que já não vai ser o caso, porque mesmo quem tem dinheiro não quer fazer isso, ninguém quer fazer Pix para Receita para pagar tributo, né? Isso aí ninguém quer fazer. A segunda opção é fazer um parcelamento administrativo, tá? Para isso não precisa de advogado, não é complexo, é só entrar ali, né, com o certificado digital, aí tem que ver se a dívida é estadual ou federal, mas entra ali que é só pedir ali o parcelamento, dizem quantas vezes, pá, é deferido, fim, pagou a primeira, tá suspenso o débito. Mas isso não é inteligente e eu não vim aqui para contar coisas, né, tão banais e tão simples como essa. Afinal de contas, para isso não se precisa de advogado. E eu vou trazer aqui a solução que se precisa do advogado. A única coisa que eu vou falar em relação ao parcelamento administrativo é que se estiver num período em que estão havendo negociações, tá? Como há pouco tempo teve a negociação, né, da dívida ativa federal, em que tinham descontos muito bons. Então, quando se está nessa situação, até aconselho que se dê uma olhada com o cliente, tá? No que está sendo oferecido de desconto, o que está sendo o valor das parcelas, tá? Então, aí eu até vejo como uma possibilidade, desde que seja algo saudável, tá? Por quê? Porque se é uma dívida de milhões, não importa em quantas vezes está sendo parcelado. Ah, agora a Receita está parcelando de 60, passou para 120 vezes. Tá bem, mas a gente não está falando de 50 mil reais, a gente está falando de 5 milhões. E aí, não importa se é 60 vezes ou 120, não dá para pagar, não cabe no bolso da empresa uma parcela que corresponde a uma dívida de 5 milhões. Então, essa que é a situação. A gente precisa analisar algo que vai caber no bolso do nosso cliente. A gente precisa levar uma solução viável, tá? Então, quando se estiver num período de negociações ali administrativas, é interessante dar uma olhada e talvez, caso caiba no bolso do cliente, estar oferecendo e vendo isso como uma alternativa e aí aderindo a essa transação. Mas, tirando isso tudo, vamos à terceira hipótese, pessoal. Eu aconselho vocês, tá? O que eu diria para vocês? Proponham para esse cliente um parcelamento aí judicial atrelada à penhora do faturamento. Porque as empresas têm a favor dela um faturamento mensal. E o faturamento de uma empresa, ele pode ser penhorado. Isso é dinheiro, isso, né, tá lá na lei de execuções fiscais, lá no primeiro, que é o que todo credor quer, dinheiro, tá? E aí, essa é uma possibilidade. Como é que se faz isso? Porque a gente não pode chegar assustando o nosso cliente e dizer assim, ó, vou botar então lá o teu faturamento a penhora. O cliente vai dizer, só um pouquinho, essa pessoa tá louca, esse advogado tá louco, imagina, quer pegar o faturamento da minha empresa e colocar lá como penhora? Não é isso, gente, tá? Vamos aí com calma. Primeiramente, o que se penhora é um percentual do faturamento, que varia de 0,5% a 5%. Então, é um percentual pequeno, tá? Primeiro de tudo. O que se faz aí nesses casos? Como é que eu costumo trabalhar com os meus clientes? Eu pergunto de uma forma bem honesta e objetiva. Quanto é que a empresa pode pagar por mês? Quanto? O que cabe no fluxo de caixa? O que cabe aqui no bolso da empresa? Vamos ser honestos. O que dá para pagar? 5 mil, 10 mil, 50 mil, 1.000, 3 mil? O que dá para pagar? E aí, oferta um percentual do faturamento que esteja relacionado ao que o cliente pode pagar. Então, vamos dar um exemplo aqui bem redondo, tá? A empresa fatura 100 mil reais por mês. Esse é o faturamento. E aí o cliente diz assim, olha, eu posso pagar 2 mil reais por mês. Então,
Vamos lá, vamos peticionar, vamos ofertar 2% do faturamento mensal da empresa para estar adimplindo essa dívida. Se junta, obviamente, os documentos da empresa, aí tem que ver se a empresa é, né, enfim, simples nacional, lucro presumido, lucro real, mas tem que juntar aí uma relação do valor dos faturamentos, junta aí um balancete, né, junta alguns documentos que tem. Outra coisa importante, caso seja uma empresa que tenha várias dívidas trabalhistas, já esteja, por exemplo, pagando um parcelamento aí de tributo estadual, né, digamos que a gente está falando aqui na esfera federal e essa empresa já tem um faturamento estadual, junta isso tudo e mostra, olha, a empresa já está com muita dívida e pagando muita coisa. Hoje, a capacidade financeira, né, e aí vamos lá, vamos pensar o seguinte, nós temos um princípio chamado capacidade contributiva. Então, a gente vai usar esse princípio e vai mostrar, olha aqui, ó, a capacidade contributiva do cliente, do devedor, é essa. É 2% do faturamento mensal, o que representa R$2.000 por mês. E é isso que a empresa está ofertando. 2% do seu faturamento por mês, que vai ser pago através do depósito judicial. Gente, assim, ó, é uma excelente estratégia, uma excelente alternativa. As empresas, sai todo mundo feliz. Empresa feliz, por quê? Porque não vai ter Bacenjude na conta, né, Cisbajude, oficial de justiça batendo a porta e verificando o que tem para penhorar, o que não tem, aquela situação que é super incômoda, que deixa o empresário, né, super preocupado, ai meu Deus, é oficial de justiça batendo aqui, eu não posso usar minhas contas bancárias porque é penhora, e aí o cara tá com dinheiro ali contando para pagar a folha de pagamento, aí pá, vem a penhora, pega todo o dinheiro, e agora de onde é que se vai tirar dinheiro para pagar a folha de pagamento? Então, essas situações extremamente preocupantes do dia a dia do empresário, acaba com isso, tá? A empresa vai pagar um valor que ela de fato pode pagar e o credor vai estar recebendo também. Então, a dívida ela estará devidamente administrada. Então, assim, eu dou como sugestão sempre, tá? Essa negociação judicial do débito atrelada à penhora de faturamento da empresa. Só que aí também, assim, né, pessoal, outra coisa que eu sempre falo, não dá pra gente fazer milagre. Isso não se faz, não tem como fazer. Então, assim, mas é que a empresa não tem documento contábil, não... Aí, realmente, né, tem que dizer o que é pro cliente? Bom, então tira todo o dinheiro das contas, tira tudo, porque vai ter bloqueio, não vai ter o que fazer, né? Então, também tem uma situação agora, assim, eu gosto, pelo menos, de lidar com empresas, né, redondas, idôneas. Às vezes acontece, assim, de aparecer algumas empresas para mim que tem esses problemas e eu já chego conversando numa boa. Olha só, se quiser organizar a contabilidade, porque sempre dá, caso queira, né, trabalhar aí de uma forma organizada, eu me disponho a estar indicando contador, trabalhando junto com o contador que eu conheço, vamos lá, vamos fazer, vamos organizar. Agora, se a ideia realmente é só, né, não pagar ou, sei lá, sonegar, seja o que for, eu caio fora, né? Eu não conto, não. Porque realmente existem soluções, existem várias soluções, mas também tem que ter a boa vontade, tem que ter a expertise do profissional, do advogado, mas a gente está fazendo um trabalho aí em conjunto, não dá para fazer milagre, e o cliente também tem que colaborar, porque senão o pessoal pulem fora, né? Não dá certo. Bom, trouxe aí então mais uma excelente oportunidade de trabalho, que essa então é o que mais tem, gente, execução fiscal, empresa com dívida, tem muito por aí. Empresa com dívida, com execução, que não sabe o que fazer para parar esses bloqueios, não tem como pagar, vai lá, negocia, suspende, paga 3 parcelas, não consegue mais pagar porque fica impagável, né? Umas parcelas enormes, e aí volta tudo e sempre aquilo, seus problemas acabaram. Temos essa solução, assim como nós temos outras para quando a empresa realmente tem matéria, a empresa não, né? O devedor pode ser uma pessoa física também, mas quando tem matéria aí de defesa, as possibilidades de se estar trabalhando bem numa execução fiscal. Então, seja um expert em execução fiscal. Vão atrás dessas empresas com execuções fiscais, vamos lá,
façam, trabalhem, porque tem muito trabalho na área tributária, muito dinheiro à mesa. Antes que termine, quanto cobrar? Porque uma coisa, a gente tem aí, né, um pedido de restituição, e aí a gente sabe, cobra um percentual no final. Tá, prof, mas e aí como é que tu cobra quando se trata de uma execução fiscal? Gente, bem honestamente falando, eu costumo cobrar um percentual aí da dívida. Então, se a gente está falando, obviamente, né, tudo vamos manter um bom senso. Se a dívida é de 30 milhões, e já me apareceu, acreditem, eu não posso cobrar 10%. Ótimo seria se eu conseguisse cobrar 10%, eu teria só esse processo e já fecharia escritório, tudo, né? E poderia viver desses 10%. Né? Bem organizado, tá? Então, não dá para cobrar. Então, a gente precisa verificar o valor do débito. Se a gente está falando num débito de milhões, a gente vai ter que cobrar aí numa esfera de 0, 5, 1%. Então, 30 milhões, tu não vai conseguir cobrar mais do que 300 mil do cliente, né? 1% aí. Agora, se a gente está falando, né, de 500 mil, bem razoável que a gente cobre 10%, 50 mil, parcela, né? Então, vamos ver sempre o valor da dívida. Cobra uma porcentagem, parcela ali para o cliente, né? Porque assim, vamos lá. Se a gente cobrar 30 mil em 10 vezes de 3 mil reais, tá bem tranquilo para a empresa pagar, né, gente? Olha o perrengue que a gente vai estar solucionando aí, vai estar resolvendo todo o problema para a empresa, deixando tudo organizado por 3 mil por mês ali em 10 parcelas, acho que tá bem razoável. Então, pensem sempre dessa forma, uma média aí de 0,5 a 10% do valor do débito, e aí, se ficar difícil para pagar em uma vez, que é o ideal, né? Dá uma parcelada que sempre vai caber no fluxo de caixa da empresa. Tá bem? Gostou do vídeo? Deixa um like e deixa seus devidos comentários também. Tchau, gente. Até a próxima.